da Metrópolis, falando sobre o projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que pode impactar diretamente o custo de medicamentos de alto valor no Brasil e pressionar ainda mais o orçamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto de lei, ele abre aí a possibilidade de estender o prazo de patentes em casos de alegado atraso na análise feita pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na prática, a proposta pode beneficiar remédios com patentes próximas do vencimento, como, por exemplo, o Ozempic, cuja proteção expira já em 2026, adiando a entrada de versões mais baratas no mercado. O texto retoma um mecanismo semelhante ao que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2021. Apesar disso, o projeto avançou com pedido de urgência que pode levar a votação diretamente no plenário sem precisar passar por comissões ou então por audiências públicas. Entidades do setor alertam para riscos de insegurança jurídica, aumento de preços e impacto no acesso a tratamentos, especialmente no SUS, onde medicamentos biológicos representam a maior parte dos gastos, mesmo com o menor volume de compras. Para poder analisar os efeitos desse projeto, os interesses em jogo e as possíveis consequências para o sistema público de saúde, eu vou conversar agora com Reginaldo Arcuri, que é presidente do Grupo Farma Brasil. Reginaldo, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Acorda Metrópolis. Eu gostaria já de perguntar, porque esse projeto que está sendo tratado dentro da Câmara dos Deputados, ele vai afetar aí um negócio que o brasileiro teme muito, né? Que é o bolso, o valor do preço dos medicamentos, né? O valor dos medicamentos. Queria que você pudesse passar para a gente uma visão do que está sendo discutido lá dentro da Câmara dos Deputados e o que muda na vida de cada brasileiro. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui do Metrópolis para tratar de um tema tão importante como esse. A primeira coisa é o que é que está sendo discutido, né? Está sendo discutido o período, o prazo pelo qual algum produto, nesse caso medicamentos, é protegido pela patente, né? Quando um produto, nesse caso, repito, o medicamento é protegido pela patente, o que acontece? Ninguém pode produzir esse medicamento sem autorização de quem é o detentor da patente, e esse detentor da patente está sozinho no mercado e pode fundamentalmente estabelecer o preço que ele quiser. No Brasil você tem sistema de controle de preços, mas fundamentalmente é isso. Por quê? Porque não tem concorrência, né? Muito bem, o que está acontecendo no Brasil há décadas, né? Você tinha na lei de propriedade industrial, que é a lei que regula todo o sistema patentário do país, uma coisa, né, um parágrafo de um artigo que dizia que se ultrapassasse 10 anos o período de análise das patentes pelo INPI, haveria uma prorrogação automática disso, né? Nós lutamos junto com outras entidades do setor, a Bifina, progenéricos e tal, muito tempo no Supremo Tribunal Federal para delimitar o que é o uso da patente no Brasil. Por quê? Porque a Constituição Federal parte de um pressuposto muito correto de que patente não é propriedade. Patente é um contrato entre o inventor e o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro tem dois interesses, né? Primeiro, incentivar o desenvolvimento tecnológico, científico de produtos novos, no caso, um grande interesse em estimular o desenvolvimento de medicamentos melhores, mais seguros e, inclusive, mais baratos. Por outro lado, e por isso ele protege, por patente, o inventor e o produto que o inventor desenvolveu. Por outro lado, o Estado brasileiro, que representa a sociedade, também diz o seguinte: olha, está muito bem isso, vou te proteger, porque é uma forma de incentivar e é uma forma, inclusive, de permitir que você recupere no todo ou em parte o seu investimento na inovação. Mas, depois de passado um prazo certo, determinado e claro, qualquer um vai poder produzir isso. Por quê? Porque aí eu, Estado, que representa a sociedade, vou querer que mais gente produza, que o preço caia mais rápido e que eu possa atender cada vez mais e melhor os cidadãos brasileiros. Muito bem. Então, o que em maio de 2021 o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI 5529? Que
A Constituição diz que patente tem que ter prazo certo, o prazo da lei é 20 anos, o prazo dos tratados internacionais que o Brasil assinou sobre esse tema é de 20 anos, então não podia haver nada que fizesse uma prorrogação automática desse prazo. Então declarou o Supremo Tribunal Federal inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Muito bem, então o que aconteceu? Quem perdeu o direito a um período excessivo, ilegal, de vigência da patente, porque o Supremo disse, é 20 anos e acabou, né? Quem estava querendo mais prazo começou a agir de duas formas, fundamentalmente, né? Essas empresas, primeiro, entraram com, hoje já são 68 ações na Justiça Federal de primeira instância, pedindo a prorrogação do prazo das patentes, alegando que o INPI atrasou, que legislações estrangeiras prevêem que isso aí possa existir, não há essa previsão na legislação brasileira, e que eles têm direito a uma espécie de indenização do Estado brasileiro por conta da demora do INPI, então eles querem uma indenização, não em dinheiro, mas em extensão do prazo de patentes. Muito bem, o que aconteceu com essas 68 ações até agora? Nós já temos 38 ações dessas, com decisões na Justiça Federal de primeira instância, negando qualquer coisa que possa estender as patentes. Por quê? Porque o Supremo, que é a instância final, né, de decisão judicial, já claramente definiu isso. Inclusive, ontem, né, houve uma decisão na quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, num voto da ministra Maria Isabel Galotti, numa outra tentativa de uma dessas empresas de fazer a extensão do prazo de patente, especificamente, nesse caso, uma dessas canetas de agonistas de GLP-1, e ela decidiu definitivamente que não há como você recorrer de uma decisão do Supremo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e eu agradeço você ter colocado a questão, é movimento de tentar aprovar uma outra lei agora que retorne com esse parágrafo único que foi declarado inconstitucional. Então, tem vários projetos de lei nesse sentido e que a gente tem conseguido demonstrar aos parlamentares, pelas razões que eu acabei de expor, que isso é um absurdo, isso vai simplesmente contra os interesses do cidadão brasileiro. Como você falou, é uma coisa que afeta diretamente o bolso das pessoas, né? Hoje, o grande tema são as canetas, né? Isso. Mas há muitos outros medicamentos muito caros, muito complicados, muito necessários para os brasileiros, medicamentos como os anticorpos monoclonais e agora estão chegando as terapias gênicas e que são fundamentalmente acessíveis aos brasileiros através do SUS, porque são medicamentos muito caros. Então, há inclusive já há mais de 15 anos programas em que a indústria brasileira tem se articulado com programas do governo federal, do Ministério da Saúde mais especificamente, para acelerar a produção desses medicamentos, já sem patentes, no Brasil, né? Então, nós temos essas duas frentes. No Judiciário, estão perdendo todas. E no Congresso, a gente tem conseguido, repito, demonstrar aos parlamentares que não há a menor lógica para fazer uma coisa dessa, porque o Supremo já decidiu no mérito, e segundo, porque é contra os brasileiros, né? Essa é